e descobri a mensagem no celular dela. E era do meu melhor amigo. E isso foi só o começo. O salão estava em silêncio. Um silêncio denso, cortante, cheio de olhos que não sabiam cudas motrete. Alguns ainda seguravam as taças de espumante, sem coragem de beber. Outros apenas baixavam a cabeça, como se pudessem desaparecer por vergonha alheia. E no meio de tudo isso, ela, de branco, tremendo, segurando o buquê como se fosse uma arma. E ele, do meu lado, com o rosto pálido, sem saber se deveria correr ou fingir que nada aconteceu. Eu só olhei para frente. O telão ainda exibia a última imagem congelada. Os dois, na cama do hotel em Lisboa, que eu mesmo paguei quando disse a ele que precisava descansar. A legenda: não conte para ele, ainda. Isso é algum tipo de brincadeira? Gritou alguém da família dela. Não, ela tentou dizer, mas a voz morreu. Minha mãe estava sentada, as mãos crispadas no colo. Meu pai se levantou, mas não para me acudir. Foi para ir embora. E eu permaneci ali, imóvel, como pedra, como código de sistema que entra em loop e não encontra saída. Alguém esmurrou o som, desligaram o telão. O celebrante ainda tentava manter a compostura. Talvez devêssemos remarcar a cerimônia. Não. Minha voz saiu clara, firme. Isso foi a cerimônia. As pessoas começaram a sair. Murmúrios, passos rápidos, saltos apressados, celulares tirando fotos, gravando. Mas ninguém falava comigo. Como se eu fosse radioativo, intocável. Ela veio até mim, os olhos marejados. Por favor. A gente precisa conversar. Eu dei um passo atrás. A gente precisava conversar há 2 meses, quando você estava no mesmo quarto que ele. Silêncio. De novo. O tipo de silêncio que dói no peito. Ele apareceu do outro lado, tentando se aproximar. Cara, Não, você não fala comigo. Nunca mais. Foi aí que tudo congelou. Não o salão. Eu. Dentro. Aquela noite, aquele plano. Aquela precisão cirúrgica que eu executei por semanas. E agora que tudo estava feito, havia só um buraco. Um eco. Eu comecei a pensar. Quando tudo começou a desmoronar, talvez tenha sido naquela viagem a São Paulo, quando ela começou a esquecer datas, ou quando ele começou a me elogiar demais. Talvez quando meu sistema detectou logins em horários estranhos. Mas eu decidi ignorar, porque eu confiava. Eu confiava. Sentei no altar vazio, já desmontado pela equipe. Os arranjos de flores caídos, o cheiro de cera queimada. E fiquei ali, pensando. O que se quebra primeiro? A confiança ou a ilusão? E o mais importante, o que eu faço com isso agora? Eu acordei com o eco da taça quebrada no salão. A noite ainda pairava no ar, o rastro invisível do meu plano. Alguns convidados ainda cochichavam nos corredores escuros. Eu olhei para o espelho do corredor. Meu rosto estava estático, quase cadavérico, mas dentro algo queimava. Cena 1. Flash rápido. O corredor vazio. Aquele instante em que percebi que não havia mais volta. A noiva, ausente, deixara um rastro de perfume e silêncio. Eu repeti internamente. O que faço agora? Micropasseio pela memória. Um diálogo interno. Meu sistema detectou padrões, mas não disse a verdade. Eu ignorei. Você confiou demais. Foi uma acusação, uma constatação. Um nó apertou meu peito. Não era dor, era clareza. Cena 2. Na sala principal, recebi mensagens. Arquivos codificados, vídeos, áudios planejados por semanas.
Eu apertava os botões sem respirar. Havia virado arquiteto e agora me tornava algo mais: juiz e expoente de justiça pessoal. Um sussurro interno. Você está no comando. Página virada. Imagem de aliança de casamento no chão. Solitária. Pensei. Ela confiou em mim. Ele também. Agora confiam na verdade? Cena 3. Um amigo revoltado saiu correndo pelos corredores do salão, olhos arregalados. A música alta desapareceu do meu campo. Seu grito abafado. Isso é monstro. Minha reação foi medida. Avancei. Uma mudança interna, de racionalidade pura a frieza calculada. Um diagrama mental se reorganizou. Agora era sobre os próximos minutos, não o passado. Meu amigo, pensei, tudo termina agora. Cena 4. O salão vazio, apenas o eco dos passos. Ouvi vozes distantes. Onde ele foi? O que aconteceu? E eu andava, quase silencioso, guiado por pensamentos de reconstrução. Eu já sabia como seria o final. Limpo, implacável, sem ruído. Cena 5. Retorno ao espelho do corredor. Meu olhar já não buscava nada. Eu reconheci. Não estou quebrado. Estou refeito. Uma virada poderosa. O herói não se destrói. Ele se refaz, mais claro, mais fundo. Mini diálogo interno. E agora? Agora, reconstruo meu destino. Justiça não é vingança. É clareza. Cena 6. Um lampejo. O vídeo rodando no celular de um dos convidados. Ele me encontrou olharás firmes no espelho e sorriu, com medo. Aquilo foi suficiente para entender. Minha verdade se espalhava. Um sussurro. Eles sabem. Você não precisa explicar. Cena 7. A música sumiu. Só restou o silêncio coletivo. Eu continuei andando, devagar. Um passo atrás, outro à frente. Cenário vazio. Eu no centro. Uma mudança interna definitiva. Não era mais sobre justiça ou vingança. Era sobre reconstrução de sentido, de quem eu sou. Cena 8. Pela janela, o céu ainda claro anunciava manhã. E eu, já não racional ou frio, mas desperto, integrado. Pensava. Eles caem. Eu me levanto. Era o início de algo mais forte. E fechei os olhos por um segundo. Isso foi apenas a segunda parte. O caminho segue. 3 dias depois, eu estava no mesmo escritório onde planejei o casamento. Mesma mesa, mesma tela. Só que agora, ao invés de planilhas de fornecedores e logísticas familiares, havia pastas nomeadas com frieza matemática. Evidências A. Trajetos B. Mensagem C. Abri uma. A câmera de segurança do condomínio mostrava ele entrando às 2h17 da manhã. 4 minutos depois, o elevador subia até o meu andar. O mesmo código de acesso que eu dei quando ele disse que estava sendo seguido. Inteligente, murmurei. Mas não o suficiente. Liguei o projetor e comecei a revisar tudo. Pixel por pixel, palavra por palavra. Eles se escondiam bem, eu admito. Mas não estavam lidando com qualquer um. Eu construí sistemas para bancos, governo, hospitais. Eles não sabiam com quem estavam brincando. Na mesa, o convite de casamento ainda estava ali. Unindo 2 famílias, 2 destinos. Ironia. Rasguei-o ao meio sem hesitar. Aquilo não era mais um símbolo. Era lixo. Fui até a varanda. Lá embaixo, a cidade seguia indiferente. Gente correndo, buzinas, ambulantes. Pensei, quantos também foram traídos essa semana? Quantos engoliram seco? Quantos enlouqueceram? Quantos se calaram? Eu não ia me calar. Meu plano se formava com nitidez. Eu precisava de uma sequência,
Uma ação que não só provasse tudo, mas que o mundo visse, sem escândalo, sem gritos, só fatos, precisão. Peguei o celular e liguei para o Raul, meu sócio. Ele não sabia de nada ainda. Preciso de acesso ao servidor do projeto Iris. Mas, não é aquele sistema de notificações privadas? Exato. Eu vou usá-lo para teste de estresse. Tá tudo bem com você? Não, mas vai ficar. Desliguei antes que ele perguntasse mais. Não era hora de explicar. Ainda. Abri a conversa antiga com ela. Toquei nas fotos apagadas, nas mensagens arquivadas. Havia um "Eu te amo" digitado a 0312. No dia seguinte à traição. Eu estava em uma conferência no Rio. Ela mandou aquilo depois de estar com ele. Apaguei tudo. Não por raiva, por higiene. Na linha de código, reescrevi os parâmetros. Múltiplos destinos. Horários programados. Criptografia reversa. No fim, coloquei um cronômetro. Executar em 72 horas. Respirei fundo. Pela primeira vez, desde o casamento abortado, senti uma âncora soltar dentro de mim. A dor não passou, mas agora ela tinha direção. Bati os olhos na foto dos três juntos, eu, ela e ele, rindo num almoço. A mão dele pousada sutilmente nas costas dela. Como eu não vi, peguei a foto. Quebrei o porta-retrato contra a quina da mesa. Os estilhaços caíram devagar, como neve. E ali, entre os pedaços, vi meu próprio reflexo, ainda de pé. Naquela noite, saí para caminhar. A cidade tinha um brilho sujo. Carros demais, luz demais, som demais. Mas dentro de mim havia silêncio. Silêncio cirúrgico. Parei num bar pequeno. Pedi um café. Um homem ao lado falava ao telefone. Descobri que minha mulher me trai há 3 anos, mas sabe o pior? Eu ainda a amo. O silêncio entre uma frase e outra era o mais verdadeiro. Eu levantei e fui embora sem terminar o café. Na calçada, escrevi no bloco de notas do celular. Amar alguém não é garantia, é aposta. E eu perdi. Mas agora era minha vez de jogar. O plano falhou. Não tecnicamente, a execução foi impecável. Cada mensagem chegou nos segundos exatos. Cada vídeo foi decodificado, autenticado, enviado. A plataforma resistiu, a transmissão foi limpa, mas o impacto não teve o som que eu esperava. Ela não caiu de joelhos, ele não fugiu. Os dois riram. O vídeo mostrava claramente os dois em meu apartamento, rindo de algo que eu não podia ouvir. E agora, dias depois da divulgação, estavam nas redes, posando juntos, dizendo que o amor venceu a hipocrisia. Ele escreveu: "Fomos covardes, sim, mas agora somos livres." Ela repostou com uma legenda: "Finalmente escolhi o que me faz feliz." E eu fui promovido a vilão, manipulador, obsessivo, doente. "Você invadiu a privacidade dela", disse Raul, me encarando no café da firma. "Isso pode te prejudicar, cara." Eu só revelei o que já era verdade. Mas o jeito, a hora. Ele desviou o olhar. "Você parece outra pessoa." Talvez ele tivesse razão. Talvez eu estivesse mesmo virando outra pessoa. E essa nova versão não era bonita. Voltei pro apartamento e sentei no chão da sala. Luz apagada, persiana fechada. Em frente, o notebook ainda aberto. A última imagem da transmissão pausada. Eu olhei fixo, esperando sentir algo. Alívio, raiva, vitória. Mas só havia oco. Fechei os olhos. E voltei. Flashback. Lisboa, 1 ano antes. Nós três caminhando às margens do Tejo. Ela rindo,
segurando os dois braços de nós dois. Ele dizendo: esse é o trio imbatível. Cérebro, coração e coragem. E eu acreditei. Deus, como eu acreditei. Abri uma garrafa de uísque. Nem gosto de beber. Mas aquela noite pedia algo ácido. O líquido queimou. Não era suficiente. Peguei o telefone. Pensei em ligar para o pai dela. Contar tudo. Não os vídeos. Contar o antes. O que ela me disse sobre ele. O que ele me contou sobre ela. As mentiras cruzadas. Mas parei. Que diferença faria? Deitei no chão frio. O teto girava devagar. Cada pensamento era uma agulha. Você confiou. Você planejou. E mesmo assim, perdeu. Você foi o sistema. Eles, o vírus. Talvez você nunca tenha entendido as pessoas. A noite inteira, não dormi. No dia seguinte, fui até a empresa. A recepcionista me olhou com pena. Ou medo. Entrei na sala de reuniões. Os sócios me esperavam. Precisamos conversar sobre sua imagem, disse Helena, diretora de comunicação. Minha imagem? Está em tudo quanto é lugar. As pessoas comentam. Os clientes questionam. E o que vocês sugerem? Que você se afaste. Por enquanto. Silêncio. Isso é um afastamento temporário ou um empurrão para o limbo? É proteção, disse Raul, sem me encarar. Levantei devagar. O mundo começava a se dissolver. Um pedaço de cada vez. Saí do prédio, sem olhar para trás. Andei até a ponte. O rio lá embaixo parecia imutável. Pensei em pular, não por morte, por pausa. Como se cair me desconectasse do código quebrado da minha vida. Mas não pulei. Apenas sentei na beira e fiquei ali. Horas. Quando anoiteceu, meu reflexo apareceu na água. Um rosto que não reconhecia. Olhos fundos. Boca calada. Um arquiteto da própria ruína. Tudo que construí foi derrubado. E o que sobrou, não sei usar. Ainda. 2 dias depois, eu fui até o cemitério. Não por luto, por resposta. Meu avô está enterrado ali. O único homem que me ensinou sobre silêncio. Ele dizia: não fale quando estiver com raiva. A raiva é péssima conselheira. Escute o mundo. Ele fala. Sentei na beirada do túmulo. Peguei meu caderno e abri na página em branco. Escrevi só uma frase. O que é mais difícil? Perdoar quem te trai ou aceitar que você nunca os conheceu? O vento passou por mim como uma confirmação. Aquilo era a pergunta certa. Naquela noite, voltei para o meu apartamento e deletei todos os arquivos do plano de vingança. Cada vídeo, áudio, captura de tela, linha de código. Tudo. Mas deixei um e-mail. Era da secretária jurídica da empresa do pai dela. Tinha sido enviado uma semana antes do casamento cancelado. Nele, havia uma proposta de fusão entre os dois grupos, a minha empresa e a deles, com cláusulas claramente vantajosas para o lado dela. Eu li aquilo umas 10 vezes. Nunca tinha me atentado. O casamento era a alavanca. O amor, só um disfarce. Eles não só me traíram como homem, me usaram como peça. Ali percebi. Isso não era sobre 2 amantes. Era sobre estrutura, sistema, poder. E eu era o alvo mais óbvio. O programador brilhante, emocionalmente confiável, que acreditava que contratos substituíam intenções. Voltei à empresa. Me deixaram entrar, mas os olhares eram outros. Gente que antes sorria, agora se escondia atrás dos monitores. Raul veio ao meu encontro. Você deveria descansar. Não, eu preciso te mostrar algo. Entreguei o tablet com o e-mail aberto. Ele leu em silêncio. Isso é grave. Isso é o começo.
Convenci Raul a fazer uma auditoria completa nos contratos recentes. E o que encontramos foi ainda pior. Desvios ocultos, alterações de cláusulas sem registro, manipulação de assinaturas digitais. Alguém tinha usado meu login. Alguém que sabia como eu operava. Foi ela? Raul perguntou. Ela e mais alguém. E não foi só por desejo. Foi por controle. Pela primeira vez desde o escândalo, algo dentro de mim se reorganizou. Não era raiva, era propósito, clareza cirúrgica. Não se tratava mais de um coração partido. Era uma operação de resgate de identidade, de justiça verdadeira. Saí da empresa com um pendrive no bolso. Dentro, os registros que ligavam a tentativa de fusão a movimentações duvidosas de capital. Na rua, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você está cavando um buraco muito fundo. Cuidado para não ser enterrado nele. Sorri. Aquilo era a confirmação. Se estavam com medo, era porque eu estava no caminho certo. No dia seguinte, fui até um jornalista investigativo. Henrique Vasconcelos, um dos poucos que eu respeitava. Mostrei os documentos, expliquei tudo. Ele me olhou com cautela. Isso é sério. Se publicarmos, vai haver resposta. Eu conto com isso. Saí da redação com a certeza de que algo havia virado. Pela primeira vez, não me sentia vítima, nem justiceiro. Eu era um homem livre, que sabia demais. E agora, não era mais sobre eles. Era sobre o sistema que os criou. A matéria saiu 3 dias depois. Primeira página. Manchete direta. Tentativa de fusão mascarava esquema de manipulação digital e lavagem de capital. Embaixo, meu nome. Não como denunciante, como arquiteto do código que descobriu tudo. Eu li com calma, linha por linha. O jornalista manteve meu anonimato onde importava, mas deixou pistas claras o suficiente. Quem precisava entender, entendeu. Naquela manhã, o telefone não parou. Sócios, antigos colegas, até gente que nunca me deu bom dia. Mas eu só atendi uma ligação. A do pai dela. Precisamos conversar, ele disse. Agora você quer conversar? Isso vai muito além de você e da minha filha. Eu sei. Por isso mesmo, eu não vou parar. Desliguei. Minha mão tremia, mas não por medo. Era o corpo tentando acompanhar o que a mente já decidira. Seguir até o fim. Sem retorno. Encontrei Raul no coworking, onde alugamos uma nova sala. Longe da antiga sede. Longe do escândalo. O sistema de denúncias anônimas está pronto? Perguntei. Pronto e testado. Encriptação total. Ótimo. Agora, vamos ver quem mais foi envolvido. Lançamos o site em silêncio. Um portal para que outros funcionários, parceiros e ex-funcionários pudessem relatar manipulações. As primeiras denúncias começaram a chegar em minutos. Enquanto isso, voltamos a trabalhar. Pela primeira vez em semanas, codamos juntos. A sintonia voltou. Era como antes da queda. Naquela noite, fomos a um evento discreto da área de tecnologia. Gente nova, ideias limpas, ambiente sem máscaras. Um jovem me reconheceu. Você é o cara da denúncia, né? O que foi traído pela noiva. Eu respirei fundo. Sou o cara que percebeu que amar alguém não te protege da verdade. Ele sorriu. Você me inspirou, sabia? Eu quase desisti da minha empresa por causa de um sócio ladrão. Mas agora, continue. Eu disse, só continue. E ali, naquele breve encontro, algo em mim se realinhou. O passado ainda doía, mas agora
Era parte da fundação. Não mais um peso. Uma estrutura. Dias depois, a bomba estourou de verdade. A Receita Federal abriu investigação. 2 executivos da empresa dela foram afastados. O pai dela, silêncio total. E ela, sumida. Nenhum post, nenhuma resposta. Até que um e-mail chegou. Assunto: desculpa. Abri. Eu não sabia de metade do que estava acontecendo. Ele disse que era só um contrato. Eu só queria sair da sombra do meu pai. Você não entende. Eu nunca fui livre. Fechei o laptop. Ela queria perdão. Mas aquilo não era mais sobre ela. Ela era só um vetor. Como ele. Como os outros. A liberdade dela custou a minha. Agora, cada um que pague o preço. Fui até o terraço da nova sede. Lá de cima, a cidade parecia um tabuleiro. Eu via luzes, rotas, possibilidades. Pela primeira vez, senti que estava de volta ao meu lugar. Acima, olhando o todo, projetando não apenas sistemas, mas futuros. Raul apareceu com 2 cervejas. Tá bonito hoje. Tá claro, respondi. A clareza sempre vem depois da tempestade. Tocamos as garrafas no ar. Um brinde mudo, não à vitória, mas à lucidez. No celular, mais denúncias, mais nomes, mais rachaduras no sistema. Mas dentro de mim, silêncio. Firme. Limpo. A guerra estava só começando. O julgamento foi marcado para uma terça-feira cinza. O tipo de dia em que o céu parece pesar sobre os ombros. A sala estava lotada. Imprensa, advogados, representantes das empresas, ex-sócios, todos fingindo normalidade, todos esperando o espetáculo. Eu cheguei cedo. Terno escuro, pasta discreta, olhar direto. Raul sentou ao meu lado, tenso. Eles vão tentar te pintar como instável. Deixa eles tentarem. Verdade, não precisa de maquiagem. Do outro lado da sala, o pai dela conversava com 2 advogados. Rosto duro, sem expressão. Mas os olhos me procuravam. Quando nos encaramos, ele desviou. Ela chegou por último. Não usava mais branco, nem sorriso. Vestia preto, elegante, controlada, distante. Parecia uma versão nova dela, ou talvez, pela primeira vez, a real. Nossos olhos se cruzaram. Nenhum aceno, nenhum gesto. Só uma pausa. Um segundo congelado em que quase senti pena. Quase. O juiz entrou. Todos se levantaram. O processo começou. As defesas tentaram desqualificar os documentos, questionar as fontes. Chamaram minha denúncia de vingança emocional com roupagem digital. Eu fiquei em silêncio, esperando minha vez. Quando me chamaram, caminhei até o centro da sala. Seu nome completo? Nome do protagonista. Profissão? Arquiteto de sistemas. Mas nos últimos meses, me tornei outra coisa. A promotora pediu que eu explicasse como descobri as fraudes. Falei sem pressa. Descrevi os padrões nos contratos, os logins clonados, os sistemas corrompidos. Mostrei as auditorias, os prints, as mensagens codificadas. A juíza ouviu tudo com atenção. Um silêncio se instalou na sala. As palavras se impunham por si. E por que você decidiu tornar tudo público? Ela perguntou. Porque a verdade, quando sussurrada, é ignorada. E quando gritada, assusta. Mas precisa ser ouvida. Ela anotou algo. E a senhora, tem algo a declarar? Perguntou, voltando-se para minha ex-noiva. Ela se levantou. A voz saiu firme. Sim, eu fui fraca, covarde. Eu sabia que havia algo errado, mas deixei acontecer. Fingi não ver. Me envolvi com quem não devia. Me apoiei em mentiras. Uma pausa. Ela olhou para mim.
Mas ele não é um vingador. Ele é um homem ferido tentando entender onde tudo começou a ruir. A juíza a interrompeu. Isso não é confissão nem desculpa, senhorita. É opinião. Eu sei. Ela sentou. O advogado de defesa do pai dela tentou um último movimento. Apresentou um vídeo antigo em que eu, alterado, gritava no salão de casamento: "Vocês dois me destruíram." A juíza assistiu. Depois me olhou. "O senhor confirma que disse isso?" "Confirmo. Mas hoje eu entendo que eles não me destruíram. Eu me refiz." O julgamento foi suspenso para análise. Mas a imprensa já tinha o que queria. Manchetes pipocavam nos celulares. Câmeras me seguiam até a saída. Lá fora, flashes, gritos. "Você se arrepende? Vai processar a família? Ainda ama ela?" Eu parei, olhei diretamente para uma câmera. O amor verdadeiro não exige silêncio. E o silêncio deles gritou alto demais. Entrei no carro. Raul ao meu lado. "Você não respondeu nenhuma pergunta." Respondi todas, do meu jeito. No retrovisor, vi ela saindo do fórum, sozinha. Olhou em minha direção por um instante. Não havia mais culpa, nem raiva, só cansaço. E eu já estava longe. A cidade me engoliu com seus ruídos, mas dentro, só silêncio. Silêncio limpo. O sol batia no vidro da nova casa que eu mesmo projetei. Minimalista, silenciosa, sem excessos. Cada espaço tinha propósito. Cada parede contava a minha história. No quintal, havia uma árvore. Plantei no dia em que o processo foi encerrado. Ela ainda era pequena, mas firme. Como eu. Na cozinha, uma risada. Clara. Quente. Real. "Você vai ficar aí parado?" Ela perguntou rindo. Eu sorri. Caminhei até ela, coloquei a mão sobre a dela e não disse nada. Não precisava. Na estante, entre livros e pequenos objetos, uma única moldura. Um pedaço do convite antigo, rasgado, colado sobre uma folha em branco. Um lembrete do que quase fui e do que escolhi não ser. Do lado de fora, o mundo seguia caótico. Gente traindo, mentindo, fingindo. Mas ali dentro havia ordem, havia escolha, havia paz. E então, alguém tocou a campainha. Ela olhou para mim. "Espera alguém?" Não. Abri a porta. Era ele. O rosto abatido. Os olhos fugindo dos meus. Nenhuma palavra. Ficamos ali, frente a frente. Dois homens que sabiam demais um do outro. Eu não disse nada. Apenas fechei a porta.